Salve galera, o tema do vídeo de hoje é redes sociais, poder e geopolítica. Antes de começar provavelmente o tema do vídeo de hoje, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Eu tô gravando esse vídeo no dia do bug, né? O bug do milênio, né? Pô, hoje as redes sociais aí passaram 6, 7 horas sem funcionar. Não teve story, não teve zap, não teve nude, não teve Facebook, não teve nada disso. E eu achei muito interessante que hoje muitas pessoas descobriram, e aqui não tem nenhum tom de deboche, nenhum tom de arrogância, suave, que a comunicação social de bilhões de pessoas é processada por uma empresa gringa dos Estados Unidos. E aí tava muita gente comentando, né, que milhões, bilhões de pessoas dependem de empresas, monopólios da comunicação dos Estados Unidos. E eu fiz um comentário no Twitter falando assim, olha gente, o mundo todo depende. Não, a China não depende. A China há muito tempo entendeu as implicações geoestratégicas da comunicação, desenvolve redes sociais próprias e tem uma política de manter sem influência no seu território os monopólios de comunicação dos Estados Unidos. E aí apareceu uma chuva de liberalismo de todos os lados, de gente falando em George Orwell, em 1984, e que a China manipula, e que a China reprime, e por aí vai. E vamos fazer um debate sobre isso. Primeira coisa, a China manipula as redes sociais. Meu amigo, eu não sou contra a manipulação por princípio, não. Imagina, por exemplo, você tem a Rede Brás, que é a rede social do Brasil. E a gente desenvolve o algoritmo na Rede Brás que faz com que conteúdos racistas, misóginos, nazistas, neonazistas não circulem. Isso é uma forma de manipulação. Não tem audiência, não tem interação. Eu acho fantástico. Eu acho perfeito. Imagina numa pandemia, tem uma Rede Brás em que você programa o algoritmo para conteúdos negacionistas e anti-vacinas não circularem, não terem muita visibilidade, vídeos não serem acessados, os posts não terem muitos compartilhamentos, não serem entregues para muitas pessoas. Você é contra isso? Eu não sou contra, não. Então, a primeira coisa, vamos tirar esse discurso liberal da sala de contra a manipulação em abstrato por princípio. Eu sou a favor, sim, de programar os algoritmos das redes sociais para conteúdo nazista, neonazista, racista, misógino, de apologia a estupro, xenofóbico, antivacina e a porra não circular. A gente começa por aí. Segunda coisa, veja, toda rede social, gente, tem uma programação de algoritmo que faz com que alguns conteúdos circulem mais, outros menos. É engraçado ver um brasileiro falando que a China manipula a rede social. Ô miséria, o que foi a eleição de 2018 de Bolsonaro? Sim, gente, com todo respeito, sem nenhum tipo de arrogância, quem até agora não sabe que as redes sociais promoveram a extrema-direita em 2018 tá boiando no mundo. Gente, a gente tem várias provas, várias matérias, várias documentações, vários estudos de métrica analítica mostrando que o Facebook, que o WhatsApp, que o YouTube e o próprio Google, de maneira geral, facilitaram a eleição do Bolsonaro, promoveram o conteúdo de extrema-direita. O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 como parte de uma política estadunidense, inclusive para garantir que em 2018 se formasse um governo totalmente antinacional, simpático ao imperialismo. Se isso não é manipulação, isso é o quê? Inclusive, recentemente saiu uma matéria num jornal gringo, que eu não vou lembrar agora o nome, porque eu decidi inclusive gravar esse vídeo hoje, né, por causa do bug do milênio, mas eu vou procurar e vai estar na descrição, que mostra que recentemente o Facebook começou a operar mudanças no seu algoritmo para reduzir a força dos conteúdos de extrema-direita na rede. Então os caras começaram a voltar atrás do que eles mesmos fizeram, tá ligado? Então assim, você usa uma rede social manipulada, não seja otário, achando que isso aqui é livre e que aqui é livre, a China é manipulada. Então veja, não seja otário. A segunda coisa, veja, os Estados Unidos tentou proibir o TikTok, limita o TikTok. Os Estados Unidos está brigando para tirar a Huawei. O governo do Joe Biden agora apresentou um programa bilionário,
que é um incentivo fiscal para as empresas substituírem antenas da Huawei por antenas de fabricantes dos Estados Unidos. Os caras estão querendo proibir o 5G da Huawei, o 5G chinês. O que é isso, gente? Sabe? É querer proibir as coisas. É manipulação. É querer que os estadunidenses só usem redes sociais estadunidenses. Agora me diga uma coisa. Se o estadunidense, o governo dos Estados Unidos, só quer que o povo dos Estados Unidos use redes sociais estadunidenses, por que a gente está usando a deles? Já parou para pensar nisso? Veja, gente, o que são redes sociais? Elas são várias coisas. Algumas delas primeiro, elas são uma poderosa base de coleta diária de dados. Informação é poder e é dinheiro. Então, por exemplo, as empresas elas pagam muito dinheiro para ter informações detalhadas de milhões, de bilhões de pessoas sobre hábitos de consumo, sobre o que elas pensam, sobre tendências políticas e por aí vai. Então é a base de informação. E aí quem processa essa base de informação? Então veja, uma empresa dos Estados Unidos, diretamente ligada ao governo dos Estados Unidos, todo dia, todo minuto, capta bilhões de dados do povo brasileiro e tem usos desses dados que as autoridades brasileiras não controlam. Isso parece soberania nacional para vocês? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a partir da captura desses dados, dá para fazer manipulação de tendências comerciais e tendências políticas e eleitorais, sabe? Então, por exemplo, o golpe na Bolívia em 2019, do nada surgiu 50 mil contas no Twitter falando que o Evo Morales tinha fraudado as eleições e se criou uma histeria anti-Evo Morales em todas as redes sociais. Elas foram fundamentais no golpe. Assim como as redes sociais foram fundamentais na eleição de Bolsonaro, assim como as redes sociais foram fundamentais no apoio à Lava Jato, no crescimento à Lava Jato, assim como as redes sociais foram fundamentais na política de demonização da Petrobras e de desmonte da empresa. Vocês acham que tudo isso é coincidência, né? Que isso não tem mão dos Estados Unidos, não, né? Porra, gente. A rede social é um instrumento de geopolítica e a rede social dos Estados Unidos atende ao interesse da geopolítica dos Estados Unidos. Então veja, você, brasileiro, mesmo otário que acha que as redes sociais ocidentais são livres, na verdade você está apoiando um mecanismo que criou as condições para a eleição de Bolsonaro, que, dentre outras coisas, já matou 600 mil brasileiros durante a pandemia do Covid. E alguém acha que o Brasil está mais livre, está com mais liberdade depois do governo Bolsonaro, sabe? Então, assim, cá entre nós, viu, gente? Assim, na China não tem Bolsonaro, não. Assim, desculpa aí, mas na China não tem Trump, não. Então, o conceito de liberdade de vocês têm que ver aí também. Ah, Jones, lá não tem liberdade de surgir um Bolsonaro. Porra, pois é, né, bicho? Lá não tem liberdade de surgir um Bolsonaro. Outra coisa, veja, a China é um dos poucos países do mundo que não tem uma onda de extrema-direita. Vocês pararam para pensar nisso? Cauê, você já pensou nisso? Veja, tem crescimento da extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, etc, etc, etc. Na China não tem. O que tem de diferente na China, gente? Tem muita coisa diferente, né? Mas uma delas é que as redes sociais chinesas não dão espaço para discurso de extrema-direita. É que as empresas, os monopólios, não podem usar as redes sociais para, por exemplo, promover discursos xenofóbicos, discursos de ódios contra minorias, sabe? É que governos rivais não podem promover organizações de extrema-direita para destabilizar o país. Isso é um elemento também a ser considerado. Afora isso, vejam a questão de soberania nacional e militar, o processamento de comunicações. Gente, vamos imaginar que Cauê é eleito presidente. E aí Cauê é comunista, o primeiro ato que chega lá, Cauê decide que vai tomar de volta todos os postos do pré-sal que foram entregues para o capital estrangeiro. O governo dos Estados Unidos pode cortar a comunicação do Brasil, gente. Sabe? O Biden pode dizer assim, esse Cauê, esse fucking Brazilian, the war, é guerra. Aí Cauê vai e manda o submarino da Marinha Brasileira para a guerra também. Só que a comunicação do submarino brasileiro, gente, é processado na infraestrutura de comunicação que passa pela infraestrutura de comunicação dos Estados Unidos. E os caras podem
entre aspas, né, usando um termo leigo aqui, desligar o GPS do submarino. O submarino sair de Fernando de Noronha e parar na Índia achando que tá em Miami, tá ligado? Assim, nenhum país soberano de verdade processa suas comunicações, inclusive comunicações militares e infraestrutura de comunicação de outro país. Isso é o básico. As coordenadas do seu submarino, do seu avião, do seu tanque estão submetidos à infraestrutura de comunicação de outro país. Isso não é soberania. Você acha que dá para ter liberdade sem soberania? Eu recomendo você pesquisar a situação do Haiti, que é um exemplo máximo de país sem soberania. O Haiti é livre? Você acha que o Haiti é livre? Sabe? Então, note, todo esse raciocínio é um raciocínio liberal abstrato que resume o mundo a uma questão de liberdade de expressão e censura. E aí, veja, eu tenho uma preocupação com a censura, sim. Eu acho que tem que haver um debate público, tem que haver marco regulatório claro, democrático, tem que haver controle civil, participação da universidade, participação dos movimentos populares, participação da intelectualidade, da institucionalidade no país, no controle e na regulação da comunicação, uma comunicação nacional. Eu já falei isso no Twitter, teve um bocado de liberal que ficou surtando. A Revolução Brasileira tem que banir o Twitter, o Facebook, o Instagram, o Google e o YouTube do território nacional. E o Netflix também, viu? HBO Max, Disney Plus. Sabe por quê, gente? Inclusive, dentre outras coisas, veja, o Netflix, quando você assina, você está mandando riqueza para fora. Você está pagando direitos autorais, royalties para fora, você está sustentando a indústria cultural de outro país. E o colonialismo cultural é parte da política imperialista de maneira geral. É claro que a gente não vai chegar, ei, tomamos o poder na segunda, na terça, cortou tudo. É claro que não, mas se trabalha a longo prazo para você ter redes sociais próprias, uma infraestrutura de comunicação e de satélite próprio, uma indústria cultural nacional potente própria. Gente, por que a China investe cada vez mais no seu cinema nacional, no seu teatro, na produção de séries, de animes? Porque a China tem redes sociais próprias, uma infraestrutura de comunicação própria, um sistema de geolocalização própria. É porque o chinês ele não gosta dos estadunidenses. Porque a Rússia também tem um sistema próprio. Porque a porra do Irã tem um sistema próprio. Porque a Coreia tem um sistema próprio. Porque a Bolívia está correndo atrás de desenvolver um sistema próprio. Inclusive fez uma parceria com a China e lançou o satélite deles lá, o satélite Tupac Katari. Porque Cuba também corre atrás de ter um sistema próprio. Porque a Venezuela, porque todo país que tem um projeto soberano sabe que não dá para depender do caralho dos Estados Unidos, porque processar sua comunicação e deixar o país à mercê das redes sociais dos Estados Unidos significa oferecer uma base de dados para manipulação comercial, ideológica e política, facilitar golpe de Estado, facilitar mudança de regime, facilitar a apropriação da riqueza desse país e fomentar grupos de extrema-direita e neonazistas. É simplesmente isso. E aqui eu vou citar o guru Garibaldo, Slavoj Žižek. Veja, quem falou isso não foi Domênico Losurdo, não foi Stalin, não foi Jones Manuel, né? Não foi Xi Jinping. Foi Slavoj Žižek. Žižek na mesa da Boitempo, junto com Vladimir Safat, uma mesa inclusive muito boa. Eu adorei essa mesa, porque o Žižek começou a falar de ecossocialismo, de ecologia, depois estava falando de China, União Soviética, UFC, bomba atômica, bomba nuclear, física quântica, futebol, novela, Lady Gaga, aí depois voltou para bomba atômica, depois falou de liberdade, depois falou de Hegel, depois falou de artes marciais, depois falou de comida, depois falou de fast food, depois falou de Coca-Cola, e tudo isso em 2 minutos. Foi um negócio de louco. Mas na parte séria da palestra do Žižek, teve uma hora que o Žižek falou assim, olha, essa ideia de liberdade individual absoluta é uma ideia que casa com o liberalismo e que a gente tem que abrir mão sim de algumas liberdades em prol de interesses comuns. O Žižek estava fazendo uma reflexão no âmbito da pandemia, né? Então assim, ó, no interesse comum, vai fazer quarentena. Ah, mas eu não quero, eu não gosto, não quero fazer quarentena. Aí, meu amigo, foda-se. Vai ter quarentena, tá ligado? É isso. Vai ter quarentena. Acabou. Essa reflexão serve, inclusive, para redes sociais. Eu vou dizer aqui abertamente a você, e aí o liberal depois pode fazer um corte, jogar na internet para ficar falando mais de mim. Eu prefiro muito mais correr o risco de ter algum cerceamento
de liberdade individual de expressão a partir de um complexo nacional de comunicação e de redes sociais do que ter as redes sociais e a comunicação brasileira na mão do imperialismo estadunidense. Eu acho que o chinês tem muito mais liberdade de expressão que a gente. Porque o chinês não tem o risco de repente, começar a brotar do inferno uma campanha para privatizarem o petróleo. O chinês não tem petróleo, né? Mas enfim, para privatizar as riquezas dele. O chinês não tem risco de, do nada, as redes sociais começarem a fomentar grupos de extrema-direita e terminar com a eleição de um liberal fascista boçal que provoca, além de outras coisas, 600 mil mortes. O chinês não tem perigo de circular em massa nas suas redes sociais propaganda dizendo que tem que tomar cloroquina para Covid e que não pode tomar vacina porque tem um chip da besta, que tem um chip chinês, que se você tomar a vacina você vai ficar com chip e vai virar comunista. Então, eu sinceramente acho que o chinês tem muito mais liberdade que nós brasileiros, de expressão, inclusive. Então, esse é o problema, é um problema de poder político. É um problema de geopolítica, é um problema de soberania nacional. Nós não temos soberania nacional na área da comunicação. E se nós não temos soberania nacional, isso é uma expressão da dependência do Brasil. O Brasil é um país que tem, como diria o grande Jaime Osório, subsoberania. A soberania nacional só vai ser alcançada com um processo de tomada do poder político, um processo de revolução brasileira que, dentre outras coisas, cria um complexo nacional de processamento de dados, informações e de comunicação, banindo aos poucos as redes sociais dos Estados Unidos e suas plataformas de streaming e criando uma indústria cultural nacional, potente, plural, popular, diversificada e redes sociais nacionais. Inclusive eu já dei o nome, né? A Rede Brás. A Rede do Brasileiro. Que aí já fica aí a ideia, já fica aí o projeto, que aí quem inventou foi eu. Se for adotar depois, aí eu vou querer meus royalties. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho, olhar os cupons de desconto, os livros que estão aqui, os cursos da classe esquerda, as camisas da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.